É verdade. Tem coisas que só Deus mesmo para entender, porque nem a gente consegue entender, não é mesmo? Oi, pessoal. Aqui é a pastora Lídia Barros e tô aqui para mais uma conversa com vocês. Como vocês estão? Tem coisas que acontecem na nossa vida, gente. Acredito que não é só na minha, que só mesmo Deus para entender. A gente procura uma explicação lógica, a gente não encontra, não é mesmo? E muitas das vezes vem os questionamentos, os porquês e não se encontra a resposta. A gente não entende porque determinadas coisas acontecem com a grande maioria de nós, não com todos. Acredite, não com todos, mas com uma grande maioria. E a gente não acha uma resposta, uma explicação lógica na minha capacidade humana, na nossa capacidade humana que é tão limitada. A gente não acha. E o que a gente faz nessa hora? Não é fácil, não. Não é fácil quando a gente não tem a resposta nenhuma, nem certo ou errada, não tem resposta nenhuma. E simplesmente a gente tem que tocar em frente, né? Seguir em frente. Parar não adianta, sentar para chorar não resolve, contabilizar as perdas e os erros não ajuda. Você tem que tocar para frente. Às vezes mais devagar, às vezes mais quietinho, menos palavras, muitas das vezes, mais introspecto, mais pensativo, para tentar, muitas das vezes, para tentar achar pelo menos um porém, já que não se encontra o porquê, tentar encontrar pelo menos um porém, depois disso, porém, depois que essa fase passar, porém, quando essa situação se encerrar, não é? Às vezes a gente fica quieto tentando encontrar pelo menos um porém. E aí eu venho gravar esse vídeo para você, porque quem sabe também você vive momentos de porém ou poréns, já que não há resposta. E eu busco sempre me recorrer à palavra de Deus. E eu quero compartilhar com você algumas breves reflexões de pessoas na Bíblia, porque a Bíblia é fiel, que passaram por momentos como esses e de alguma forma venceram. Ana, casada, estéril, idosa, queria ser mãe e não conseguia. Pediu a Deus por muitos anos seguidos, até que um determinado dia, um milagre acontece na vida de Ana. Eu imagino até que esse dia chegue, que esse dia tivesse chego na vida de Ana, eu imagino quantas perguntas, quantos porquês Ana deve ter feito, inclusive em oração. Por que eu digo isso? Porque no dia que o milagre chega para ela, a maneira que ela estava orando, está lá no texto em 1 Samuel. Não era um jeito comum, normal, convencional, tradicional de orar. Não era não. Não era não. Ela deveria ter tido muitos porquês. Assim como você, talvez nesse momento, nessa fase da sua vida. Quem sabe nesse momento da sua vida, as circunstâncias em volta estão dizendo para você, está gritando para você, solta,
Solta isso que há anos você segura, que você mantém. Agora é hora de soltar. Agora é hora de deixar fluir. Agora é hora de simplesmente acreditar que você fez o seu melhor e confiar que um novo tempo, uma nova fase, uma nova temporada, um novo ciclo vai começar na sua vida e que vai ser bem melhor. Quem sabe você está vivendo um tempo na sua vida de encerramento de fases, de ciclos, porque todos nós vivemos, até na natureza. A natureza tem 4 estações, mostrando que a natureza tem ciclos, tem fases. As marés, a lua tem fases, assim como nós, o nosso corpo, né? Tem fases de tempo em tempo, de períodos em períodos. Segundo os mais estudiosos, o nosso corpo busca renovação, né? Seja o intestino, o cabelo, a pele, busca renovação. E assim também somos nós, eu e você. Só que oposto a essas outras circunstâncias que simplesmente se deixam renovar sem questionar, aceitam o processo sem questionar, a gente se questiona, não é mesmo? A gente se pergunta, meu Deus, até quando? Até quando? Será que eu vou ter forças para continuar esperando? Até quando? E se por conta do tempo da demora, quando chegar aquele dia da vitória, do milagre, da bênção, da resposta que eu tanto espero, será que realmente eu vou me alegrar? Ou será que o tempo da espera desgastou tanto, que de repente, quando chegar aquele momento, de repente só vai dizer assim, ah, tá bom. Ai, que bom. Ah, legal. Amém. Amém. Obrigada. Mas sem aquela alegria, sem aquela empolgação. Então faz sentido a gente ter muitos porquês. E por isso eu estou gravando aqui com você. Ana, eu acredito que Ana teve. Ana teve. Davi, então, ah, meu Deus. Davi deve ter tido toneladas de porquês na vida dele, até mesmo pelas atitudes e os comportamentos. Entende-se que Davi era alguém imparável. Ele não parava, ele tocava em frente, seja o que Deus quiser. Mas ele deve ter tido muitos porquês. Um homem que passou por tantos desertos. Um homem que depois que Deus chama e ele é ungido, agora, por anos e anos seguidos, ininterruptamente, ele vai ser perseguido por Saul, um homem muito mais velho que já era rei e que simplesmente olhava para Davi e via em Davi um perigo iminente, um inimigo. Enquanto isso, Davi fugindo de deserto em deserto, se fazendo de louco, se fazendo de doido, se juntou, formou uma equipe com os piores da época. E mesmo assim, Saul perseguindo, tentando acabar com Davi de todas as maneiras. Aí eu te pergunto, você acha que Davi, em algum momento, ou em vários, falou assim, Deus, mas por que tudo isso? Por que tanta perseguição? O que eu estou fazendo de errado? Eu estou cuidando da minha vida, eu sou teu servo. Deus, por que tanta perseguição? Hoje nós conhecemos a história de Davi. Na época em que a história de Davi estava acontecendo, Davi não sabia do final. E é aqui que eu faço uma pausa para dizer para você, na expectativa de fortalecer sua fé, em nome de Jesus, não desanima. Tá bom? Não desanime. Decida por menos porquês. Acredito que vai ajudar bastante a aliviar a carga que às vezes fica tão pesada, porque os porquês eles aumentam bastante a carga, acrescentam bastante peso
na carga da vida. Então, eu te encorajo com esse vídeo, à luz da palavra, a confiar mais um pouquinho em Deus. Tá bom? Mais um pouquinho. E se você me permite, confia também em você. Tá? Talvez você não tenha quem te elogie, quem te diga, oh, parabéns, oh, legal, oh, vai dar certo. Talvez você não tenha quem te diga essas palavras, ou, poxa, eu sempre acreditei em você. Ou, olha, quando eu ouvi tal pessoa ou tais pessoas falando de você, eu te defendi. Eu não fiquei quieta, porque eu sei o teu valor. Eu sei que você não é nada daquilo que estavam dizendo. Talvez você não tenha, assim como Ana não teve, assim como Davi não teve e como Jesus não teve. É sim. No momento em que Pedro deveria defender Jesus, Pedro o traiu. Os discípulos o abandonaram. Estamos falando de adultos, com exceção de João, que era o mais novinho, os demais eram tudo homens formados. Viram Jesus fazer tanta coisa, por outras pessoas, coisas tremendas, curas assim, milagres surreais, sobrenaturais. Inclusive Pedro viu Jesus curar a sogra dele. Mas parece que não fez muito efeito na vida de Pedro. A não ser depois que a ficha cai na cabeça de Pedro, no sentido de Pedro cai em si, no momento da perda. Perdi Jesus. Perdi o único que acreditou em mim, quem sabe, que lutou por mim, que teve paciência comigo, com esse meu jeito, esse meu temperamento, eu cheio de erros, de falhas, essa minha boca, nem penso para falar, nem para agir. O único que me tratou com o devido respeito e amor e colocou sonhos no meu coração, não pensei 2 vezes em traí-lo. Acredito que tais pensamentos devem ter passado pela cabeça de Pedro, porque Pedro agora se arrepende. E ainda bem. Judas não. Judas é movido no remorso. E remorso não causa mudança efetiva, real. Não. Mas o arrependimento genuíno, sim. E Pedro se arrepende. Ainda bem que deu tempo. Mas, ainda assim, quando Jesus fora crucificado, Pedro não estava lá. Ele estava com medo da perseguição. Não interessa. Quando Jesus mais precisou, digamos assim, Pedro não estava e nem os outros discípulos. Apenas as Marias e João caçula, o mais novo. Então, Jesus entende você. Tá bom? Jesus te entende. Jesus, eu te dou certeza, à luz da palavra, que Ele se alegra com as suas conquistas. Conquistas saudáveis, vitórias louváveis. Jesus se alegra. Tanto que Ele não deixa você desistir. E talvez não é por falta de tentativa. Tanto que Ele não deixa você parar. Pelo contrário, Ele te sustenta, Ele te fortalece e prepara um momento como esse para você assistir esse vídeo, quem sabe coração apertado, pequenininho, porque às vezes o coração fica apertado, não fica, gente? Quem sabe esperando valeu, é isso aí, parabéns, que ótimo, né? Quem sabe esperando um e-mail, uma ligação, uma mensagem de WhatsApp, que não seja para te pedir nada,
ou pedir para que você faça nada, mas simplesmente para dizer: estou aqui do outro lado, me lembrei de você e estou passando para dizer que te amo, que você tem valor, que você é importante para mim. Obrigada por me ajudar quando eu precisei. Obrigada por estender a mão. Obrigada por me ouvir. Mesmo quando eu só falei abobrinha, só falei coisas nada a ver. Obrigada por ficar do meu lado. Valeu pela nossa amizade. Obrigada pelas orações. Talvez você não tenha recebido nada nem parecido ou semelhante. Mas eu venho em nome de Jesus dizer para você: não fica magoado por conta disso, tá bom? Jesus te ama. Jesus nos ama. E Ele se alegra, o Pai, o Deus Pai poderoso, que é amor, mas também é justiça. O Filho de Deus, Jesus Cristo, que está aqui, está aí com você agora, e o Divino Espírito Santo de Deus, que nesse exato momento te visita, te contempla agora. Ele está gerando no meu coração para dizer para você: ai, seja abraçado por essas palavras. Tá bom? Deus tem visto. A recompensa principal vem de Deus. Eu sei que parece que nunca chega, que nunca acontece muitas das vezes. Não é? Mas levanta a tua cabeça em nome de Jesus. Jesus é o único que vai lá no final da fila para buscar um filho, uma filha que ficou lá atrás ou que jogaram lá atrás. Jesus volta para buscar. Jesus nunca nos abandona. A palavra dele nos assegura: não te deixarei e não te abandonarei. Jesus se alegra com o teu sucesso, com as tuas vitórias, com as tuas conquistas, não importa o tamanho delas. De repente, a sua maior conquista hoje, que está na batalha para vencer a depressão, de repente a sua maior conquista foi sair de dentro do seu quarto, ir até a cozinha, pegar uma caneca de café, tomar um banho. Não sei o que você está passando. O que para muitos é uma coisa corriqueira, insignificante, talvez para você hoje seja uma grande conquista. Conseguir fazer a sua higiene sozinho, sozinha. Conseguir se levantar da cama, dependendo do que você está passando ou vivendo. Conseguir abrir a porta, ir pelo menos até a janela ou até o quintal. De repente, para você hoje, isso é uma grande conquista. De repente, a grande conquista hoje para você é conseguir abrir um sorriso, mesmo que de canto de boca. Mas já é uma conquista para quem faz tanto tempo que, quem sabe, não sorri, não vê motivos para sorrir mais. Eu não sei qual é a sua vitória nesse dia, mas eu sei que ela está acontecendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia! Aleluia! Eu me comovo diante dessa gravação para deixar para a sua vida. Aleluia! Porque eu sinto a graça de o Espírito Santo aqui. E eu peço a Deus que essa graça te alcance, querido, querida. Tá bom? Parabéns pelo seu esforço. Parabéns pelas suas vitórias, parabéns pelas suas conquistas, ainda que singelas, pequenas. Glória a Deus pelas suas conquistas em fé, em vitória, em amor, em esforço, em honestidade, em integridade. Que Deus te fortaleça, que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça, que você continue avançando e vencendo a cada dia.
Eu louvo a Deus pela sua vida. E se palavras, e eu creio nisso, pudessem criar braços invisíveis, mas reais, receba um abraço, tá bom? Receba um abraço da parte de Deus. Receba um abraço muito sincero e singelo ao final desse vídeo. Que Deus te fortaleça. Que Deus não te deixe desistir, assim como Ele fortaleceu Davi em tantos momentos terríveis de acertos, erros. Que Deus te fortaleça. Que Deus alegre teu coração, porque a alegria do Senhor Deus, a alegria do Senhor Jesus é a tua força e a nossa força. Que os teus pés caminhem de volta para a casa de Deus. Nem todo lugar é igual, tá bom? Mas que no dia de hoje, que no dia de agora, nesse momento já, que você se sinta abraçado por essa palavra. Assim como Deus sustentou a fé de Ana, e Ana foi mãe, Deus visitou Ana e Ana foi mãe, que o Espírito Santo te visite agora, aí onde você está. Tá bom? Parabéns pelo seu esforço, minha querida. Lídia, você nem me conhece? Não preciso te conhecer. Jesus te conhece, no sentido de que eu não preciso te conhecer para declarar uma palavra de bênção para a tua vida. Tá bom? Abra teu coração para Jesus. Não deixe a dúvida te afastar de Jesus. Não deixe o medo te afastar de Jesus. Não deixe os problemas, os fracassos, não deixe tudo aquilo que, quem sabe, fizeram contra você te afastar de Jesus. Perdoe a outros, se perdoe em nome de Jesus, peça perdão a Deus, levante a cabeça e partiu vencer mais um pouquinho. Partiu se alegrar com as coisas mais simples, mais singelas. Para muitos pode ser até coisa boba, não tem problema. Mas para você, quem sabe hoje, é motivo de vitória. Então, se alegra. Um forte abraço, que Deus te abençoe. Pense nisso, que essas palavras sejam como gotas de chuva em terra seca, para a sua vida, para o seu coração ou para alguém que precisa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, amém? Se você gostou, curta, dá o seu like, se inscreve no canal e a gente está por aqui até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe.